Mateus capítulo 1, a leitura será a partir do verso 18. Diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso, decidiu separar-se dela secretamente. Vou repetir essa frase. Por isso, decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isto em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temais receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz a um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher, mas não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Jesus. Amém. Você conhece bem a história do nascimento de Jesus. Talvez alguém pensou assim: o pastor errou a data, não é semana de Natal. Eu não vou falar sobre o nascimento de Jesus. Eu quero falar nesta manhã sobre essa experiência vivida por José. E o tema da mensagem desta manhã eu extraí da parte B do verso 19. Por isso, decidiu separar-se dela secretamente. José tomou uma decisão secreta, sem contar para ninguém. Você já fez isso? Tomou uma decisão e não contou para ninguém, não contou para a esposa, não contou para o filho, não contou para o pastor. Na verdade, para o pastor você não conta mesmo. Decisões secretas, algo que você decidiu, não contou para ninguém, mas lá no seu íntimo, alguma coisa já mudou. Carregou no seu coração até a hora de agir. E quando agiu, até surpreendeu. As pessoas nem imaginavam. Você não contou, você não deu nenhum sinal, mas algo lá na sua mente já mudou. Foi isso que aconteceu. Você conhece a história. A Bíblia diz que José e Maria estavam noivos, e o noivado naqueles dias era diferente de hoje, porque o noivado já era a primeira parte do casamento. O compromisso já estava firmado. E quando José descobre a gravidez de Maria, diz o texto que ele decidiu deixá-la secretamente, não contou para ninguém. Antes de continuar falando com José, deixa eu dizer para você que algumas vezes nós tomamos decisões e não contamos para ninguém, e essas decisões são boas, te abençoam, te empurram para frente. Então tudo bem você não contar para ninguém. Talvez alguém decida: eu vou cuidar da saúde, vou fazer uma dieta, e não vou contar para ninguém para não ter cobrança, vou fazer quieto, porque se você contar, o pessoal fala: e a dieta, hein? Então você decidiu cuidar da saúde e não contou para ninguém, parabéns, vai em frente. Talvez alguém decida ajudar o outro secretamente. Eu falo assim: eu vou ajudar, mas não conta. E se você faz isso, parabéns, Jesus ensinou em Mateus 6, quando você abençoar alguém, você não precisa trocar a trombeta, não conta. Não é isso que Jesus diz? Não sabe a tua mão direita o que faz a esquerda?
Talvez você em segredo decidiu juntar um dinheiro para comprar alguma coisa e não contou para ninguém. Você está economizando, você tem um sonho, talvez comprar, talvez viajar, você não contou. Ou talvez você decidiu secretamente que vai aprender algo. Você vai estudar sobre um assunto, vai aprender uma língua. Ou seja, são decisões que você não contou para ninguém, mas podem te abençoar, pode te empurrar para frente, pode ser uma bênção na sua vida. Agora, infelizmente, na maioria das vezes, as pessoas tomam decisões secretas, e essas decisões, elas podem ter um resultado não tão bom. Elas podem nos afastar de pessoas amadas, elas podem nos afastar dos planos de Deus para a nossa vida, elas podem atrasar as realizações de nossos sonhos. Em vez de ajudar, atrapalha. Eu lembro como se fosse ontem, não hoje. Eu tinha 16 para 17 anos e já trabalhava, sempre trabalhei desde muito cedo. Já estava no ensino médio. E tomei uma decisão secreta. Não perguntei a papai, não perguntei a mamãe, não consultei ninguém, mas decidi, naquela semana específica, largar o emprego que eu estava para pegar em outro lugar. E também naquele mesmo dia eu decidi abandonar os estudos. Mesmo dia, já que é para decidir. A mudança de trabalho não foi nem tão ruim, mas abandonar os estudos foi terrível. Passado alguns anos, me senti chamado ao ministério, e agora vamos para o seminário. Mas o seminário é a nível acadêmico de ensino superior. Cadê o ensino médio? Cadê o papel? Cadê o diploma? Não tem, pastor. Então volta para a escola. Tomei uma decisão secreta que, em vez de me ajudar, atrasou meus planos. Atrasou meu ingresso no ministério. Atrasou o meu ingresso no seminário. Ou seja, muitas vezes as decisões que nós tomamos, elas não nos ajudam, nos atrapalham. E na minha caminhada de liderança cristã, eu tenho visto muitas pessoas tomando decisões secretas e estão fazendo muito mal. Tem muita gente que decidiu secretamente terminar o casamento. Você sabia disso? Já decidiu, algo já mudou no seu coração. Ainda não fez, está buscando uma justificativa, está buscando uma desculpa, está buscando um motivo. Tem gente que decide secretamente retribuir um mal que lhe fizeram. O nome disso é vingança. Mas não vamos usar essa palavra não, que é forte demais. A pessoa diz assim, na hora que eu tiver uma oportunidade, essa pessoa vai ver só. Não conta para ninguém, é feio, né? Vai contar isso para os outros. Mas decidiu no coração. Talvez decidiu fazer algo que já até sabe que Deus não aprova. Você sabia que tem gente que decide fazer aquilo que Deus não aprova? Por isso que não fala. Quantas pessoas eu já vi decidirem secretamente deixar de fazer parte da igreja? Não fala isso declarado, mas vai faltando, vem cada vez menos. Cadê fulano, hein? Sumiu. E se dizer que não quer vir mais, aí vai lá o pastor conversar, visitar. Não, você não quer conversa. Já decidiu no seu coração. Talvez deixar de servir no ministério, cooperar com a obra de Deus. A pessoa não fala nada, mas algo já mudou na sua mente, algo já mudou no coração. Isso aconteceu com José. A Bíblia diz que ele decidiu secretamente. E isso já estava na sua mente. O texto diz isso. Antes de tomar qualquer decisão, preste atenção no que esse texto vai nos ensinar. Eu quero olhar para a experiência de José e tirar alguns ensinos para mim e para a sua vida. Porque talvez você esteja num processo de decisão agora.
Algumas coisas você falou, outras está guardando no seu coração. E se você não está decidindo nada importante agora, fique tranquilo, daqui a pouco você vai ter que decidir, porque a vida da gente é assim. Todo dia tem decisão. Alguns decidiram estar no culto presencial, outros estão no online, e outros estão fazendo outras coisas. Está tudo bem. Mas algumas decisões, elas são muito especiais. Então, antes de tomar as decisões importantes, preste atenção no ensino do texto. E qual é o primeiro ensino ao meu e ao teu coração? Cuidado. Quando estamos confusos, tomamos decisões secretas que podem mudar completamente o rumo da nossa história. Cuidado. A irmã aqui orou, Senhor, não deixa a nossa mente ficar confusa. José está confuso. Como assim José está confuso? A sua noiva está grávida. Como é que pode isso? Como eu disse, noivado já é a primeira parte do casamento, compromisso sério. Ele está confuso por quê? Ele não quer casar com a jovem grávida, correndo o risco de criar um filho de outro homem. Mas o texto diz também que ele não quer denunciar Maria. Que ele podia falar, ó, essa moça está grávida. Não queria trazer a vergonha pública. Mas sabe por que ele não queria fazer isso? Não é porque Maria ia ser só envergonhada, é porque corria o risco dela ser morta. Porque naquela lei judaica, traição era motivo para a morte. Então ele, confuso, ele decidiu deixá-la secretamente. Quantas vezes nós não sabemos exatamente o que está acontecendo na nossa vida e isso nos deixa um pouco confuso. Recebemos notícias ruins, não sabemos como lidar com isso, estamos diante de situações que não sabemos o que fazer ou nos sentimos enganados. Isso traz confusão, traídos, abandonados, injustiçados. Decidir deixar Maria vai mudar totalmente a vida de José, vai mudar totalmente a história de José. Inclusive, decidir deixar Maria vai tirá-lo do centro da mais bela história familiar da humanidade. Ou você tem dúvida que essa história é espetacular? Mas ele está confuso. E ele toma uma decisão secreta. Preste atenção. Não se apresse em decidir coisas importantes. Porque essa decisão pode mudar totalmente a sua vida, a sua história. Essa decisão pode afastar você dos planos abençoadores de Deus. Pode influenciar de forma negativa tanto a sua vida, quanto a da sua família, e até influenciar toda os teus descendentes, toda a história da tua família. Então preste atenção. Quando você estiver com a mente confusa, a melhor opção é esperar. Não tome nenhuma decisão, espere. Então o primeiro ensino do texto é exatamente esse: cuidado, que quando estamos confusos, nós tomamos decisões secretas, que podem mudar completamente o rumo da nossa história. Segundo ensino: por mais secretas que sejam as suas decisões, Deus as conhece completamente. Entendeu? Você decidiu, não contou para ninguém, mas Deus sabe. O verso 20 diz assim: tendo isso em mente, um anjo lhe apareceu. Mas calma aí, uma decisão secreta, ele não contou para ninguém, mas Deus sabe o que vai na sua mente. Como é que você chegou aqui hoje? O que está passando aí na sua mente? O pastor nem imagina, mas Deus sabe. O que você está precisando decidir aí na tua história, na tua família, no teu casamento, no teu ministério? Deus sabe. Deus conhece o seu coração. Tem coisas que você viu, ouviu e sentiu e não contou para ninguém, mas Deus sabe. Tem feridas abertas em você que estão doendo. Você nem reclamou, mas Deus sabe. Você tem experiências ruins que você não abriu com ninguém,
Mas Deus sabe. E tudo isso, muitas vezes te leva a decidir secretamente coisas importantes. Antes de decidir, nós precisamos abrir o nosso coração para Deus. Não porque Ele precisa saber, Ele já sabe. Inclusive, eu costumo ensinar para as pessoas que me ouvem, que na oração, principalmente na sua oração particular, você pode falar para Deus o que você quiser. Porque Ele já sabe mesmo. Precisamos abrir o nosso coração. Você conhece o Salmo 139? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entende o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces, tudo sabe. Então, antes de decidir, abra o seu coração para Deus. Inclusive, antes de decidir, nós podemos buscar conselheiros em Deus. Você não vai abrir sua vida para todo mundo, mas Deus pode levantar pessoas para te ajudar a entender o momento da sua vida, da sua história. Provérbios 11:14, eu gosto desse texto, porque diz assim: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Deus pode usar alguém para te alertar sobre decisões ruins. Seus planos que te afastam da vontade de Deus, você não percebe, Deus pode usar alguém para te alertar. Ou às vezes você sabe que está indo contra a vontade de Deus e decide fazer. Mesmo assim, na minha história de aconselhamento, já aconselhei pessoas que diziam assim: eu sei que não é a vontade de Deus, eu sei, mas vou fazer assim mesmo. Impressionante, mas é. Cuidado, Deus está sabendo o que vai no teu coração. Você está tendo conversas que não era para ter na internet? Cuidado, Deus está sabendo. Pastor, não estou tendo conversa nenhuma. Mas você está pensando. Está alimentando pensamentos que não era para pensar. Deus sabe. Inclusive, Ele alerta. Gálatas 6:7. Não errem. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Então preste atenção. Por mais secretas que sejam as suas decisões, Deus conhece completamente. O que você está planejando aí para o próximo mês? O que você está planejando para o teu ministério, para a tua família, para o teu trabalho? Deus sabe. José não contou para ninguém, estava só na mente, diz o texto. E o anjo aparece e conversa com ele sobre o assunto. Terceiro ensino: por melhor que sejam as nossas intenções, por melhor que sejam as nossas intenções, as nossas decisões secretas podem estar erradas. Tem um ditado popular que diz assim, hein? De boa intenção. Como é que é? O inferno está cheio. Não sei de onde tiraram isso. José era um homem justo. Diz o verso 19 que ele não queria expor Maria. Aquela jovem abandonada pelo seu noivo seria exposta a uma vergonha pública. E pior do que isso, de acordo com a lei, Levítico 20:10, se você não acredita, o adultério poderia ser punido com morte. José é homem bom, hein? Temente a Deus, bem intencionado, mas a sua decisão secreta de deixar Maria com as melhores intenções estava errada. Por quê? Porque José não tinha todas as informações necessárias. José não sabia qual eram os planos de Deus para aquele tempo, nem para sua família, nem para o povo, nem para a humanidade. Por isso que sua boa decisão, que você não contou para ninguém,
cheio de boas intenções, pode estar errada. Vai contra os planos de Deus para a sua vida e para a sua família. Então, antes de decidir sobre algo importante, entenda: seus olhos podem estar enganados. Antes de decidir algo importante, entenda: seus pensamentos podem estar mal direcionados. Você foi influenciado por uma conversa que você ouviu, e nem é verdade. Você foi influenciado por algo que você viu na televisão, e nem é verdade. O seu entendimento sobre uma situação pode ser incompleto. Você não viu a história toda. Você não entendeu tudo. José, você não foi traído. Não se precipite, você não foi traído. A criança no ventre de Maria é fruto do Espírito Santo, José. Você não está sabendo. Provérbios 19:2 diz: agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Por melhor que sejam as suas intenções, as nossas intenções, as nossas decisões secretas, elas podem estar erradas. Quarto ensino: é muito importante nós ouvirmos sobre a vontade de Deus antes de levarmos uma decisão séria adiante. É muito importante. Verso 20: o anjo lhe apareceu em sonho. José ouviu atentamente a vontade de Deus para a sua vida. José ouviu sobre o agir do Espírito Santo na vida de Maria. José ouviu sobre os planos de Deus para aquela criança, para o bebê. Verso 21, darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Antes ele estava decidindo, mas ele não tinha as informações, mas quando ouviu, a coisa mudou. Antes de levar adiante uma decisão séria, busque a vontade de Deus. Deus sempre tem direção para os seus filhos. A direção de Deus virá principalmente da Bíblia, da Escritura Sagrada. Você conhece o texto, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, para condenar o erro, para corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Tem direção da palavra de Deus para as nossas vidas. Você poderá buscar direção através de um tempo de oração. Não há dúvidas que os nossos corações se conectam com o Senhor num tempo de oração, e Deus pode falar ao teu coração na oração. Deus usa pessoas como conselheiros espirituais. Não permita que uma decisão secreta te afaste das bênçãos de Deus, dos planos de Deus para a sua vida. Antes de levar qualquer decisão adiante, busque direção na palavra de Deus, busque direção em oração, busque direção em conselheiros enviados por Deus. Talvez essa mensagem seja apenas para fazer alguém repensar uma decisão que já está quase que tomada. Ou então já tomou a decisão, não contou para ninguém, está esperando o melhor momento. É muito importante ouvirmos sobre a vontade de Deus antes de levarmos uma decisão séria adiante. E para terminar, a melhor escolha sempre será obedecer a Deus. Isso será uma bênção para as nossas vidas e para as outras pessoas ao nosso redor. A melhor escolha, a melhor decisão sempre será obedecer a Deus. O texto diz antes que José já tinha tomado uma decisão, já estava na sua mente, era uma decisão secreta, estava só esperando o momento certo para agir. Mas ao ouvir sobre a vontade de Deus, ele abandonou a sua intenção. Diz o verso 24, José fez o que o anjo lhe ordenara.
Ele se submeteu à vontade de Deus, ele abriu mão da sua decisão secreta, ele escolheu acreditar nos planos de Deus para a sua vida. Ele não deixou Maria, ele esteve ao lado de Maria, ele apoiou, ele foi bênção no nascimento do menino Jesus, ele cuidou e protegeu aquela criança, ele se dedicou ao máximo, pelo menos até os 12 anos, é o que a Bíblia me mostra, que ele foi um pai zeloso e presente. O seu agir foi uma bênção, e você sabe, você já entendeu, que quando José decide obedecer a Deus, ele abençoa não apenas a vida dele, não apenas Maria, mas ele abençoa a humanidade, com a sua decisão de obedecer. Se alguém tem decisões secretas em sua mente, escolha obedecer a Deus. Isso certamente vai nos livrar de resultados ruins, mas principalmente vai abençoar a nossa história e a nossa família. Talvez não seja o caminho mais fácil, eu sei. Mais fácil é abandonar Maria. Cuidar de Jesus, proteger o menino, talvez seja a decisão mais difícil. Mas ele decide obedecer. Talvez alguém esteja planejando algo secretamente no seu coração. Então, antes de fato isso virar uma atitude, busque conhecer qual é a vontade de Deus. E uma vez entendendo qual é a vontade de Deus, decida obedecer. Você vai atrair as bênçãos de Deus para a sua vida e para a sua família. Decisões secretas. Este é o ensino aos nossos corações nesta manhã. Cuidado. Quando estamos confusos, nós tomamos decisões que podem mudar completamente o rumo da nossa história. Porque por mais secretas que sejam as nossas decisões, elas podem estar erradas. E Deus sabe. Você não contou para ninguém? Mas Deus sabe. Então é muito importante nós ouvirmos a vontade de Deus antes de levar uma decisão séria adiante. A melhor opção, a melhor escolha sempre será obedecer a Deus, pois isso vai atrair a bênção do Senhor para as nossas vidas, para as nossas casas, para os nossos caminhos. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos aí onde você está? Talvez você já decidiu algo no seu coração, você nem contou para ninguém, ou talvez contou só para alguém muito íntimo, mas ouvindo essa palavra, você não tem certeza se é a vontade do Senhor. Talvez você queira falar isso para Deus agora, aí no seu lugar, não precisa levantar a mão, mas fale com Deus. Senhor, me dá a direção, antes de eu levar a decisão adiante. Talvez você decidiu alguma coisa aí no seu coração que você sabe que não é a vontade de Deus, e você precisa falar com o Senhor agora: Senhor, eu rejeito isso. Talvez você está precisando tomar uma decisão, e hoje quer falar com o Senhor: Senhor, me dá uma direção, me ajuda. Talvez você está decidindo, mas não pediu conselho de ninguém. Pede para Deus te mostrar alguém aí que você pode abrir o coração. A melhor escolha será sempre obedecer a Deus. Mas você pode estar escolhendo, decidindo, sem saber qual é a vontade de Deus, sem ter a informação completa. José tinha uma boa intenção, não expor Maria, mas ele não sabia exatamente o que estava acontecendo. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, aqui estamos nós, teus filhos e as tuas filhas, e vez ou outra, nós somos direcionados a tomar decisões importantes em nossas vidas, e algumas dessas decisões são apenas resultados
daquilo que nós ouvimos, sentimos, daquilo que nos fizeram, e algumas decisões secretas que são reações daquilo que nos fizeram, nos levam para longe do Senhor. Pai, não nos deixem tomar decisões que vão nos afastar da Tua vontade, que vão nos afastar dos planos do Senhor para a nossa vida, para a nossa família. Então, em nome de Jesus, antes de decidirmos, nos dá a direção. Abençoa os nossos passos. Envia pessoas que, como anjos do Senhor, nos alertam sobre a Tua vontade. Usa os mensageiros da Tua palavra para que possam abrir os nossos olhos para as verdades espirituais que ainda nos falta. E se tem alguém dos Teus filhos nesta manhã ouvindo esta palavra, ou no templo, ou pela transmissão online, que trazem consigo uma decisão que desagrada ao Senhor, que em nome de Jesus, essa pessoa hoje decida obedecer ao Senhor, decida submeter-se à vontade do Senhor, porque fazendo assim, certamente atrairá as bênçãos do Senhor para a sua vida e para a sua história. E se há em algum de nós um pensamento que nos desvia da Tua vontade, em nome de Jesus, traz o despertamento espiritual, que possamos decidir sempre estar na Tua presença e no centro da Tua vontade para as nossas vidas. Essa oração que eu faço no bom nome de Jesus, e que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a igreja do Senhor aqui reunida e sobre todo o povo de Deus na face da terra, e todos digam amém.